Nós precisamos ter um sistema tributário que divida melhor essa despesa perante a capacidade de pagar das pessoas. E uma pessoa que ganha muito tem muito mais capacidade de pagar do que uma pessoa que ganha pouco. Não é por falta de estudo que a gente não possa argumentar, não possa discutir. Mas o que realmente importa é que a gente não vai ver em nenhum momento a Globo, a Record, o SBT falar sobre isso. Nesse ponto não tem quem é a favor ou contra Bolsonaro. Ele está escondidinho, o Bolsonaro não está falando sobre essa questão tributária, porque ele faz parte desse processo de proteger os ricos. Você não vai ver, se você vê o Bolsonaro falar alguma coisa, poxa, alguma coisa de ruim aconteceu. O Paulo Guedes não é mais ministro da Economia. Porque o Paulo Guedes quem é? É um banqueiro. Ele representa os banqueiros aqui no Brasil. Lá do governo, ele é o manda. Qualquer coisa o Bolsonaro fala, vai consultar o posto Ipiranga. Ele botou lá a raposa para tomar conta do galinheiro. Isso a gente sabe, todas as pessoas sabem disso, mas ficam quietas porque não há efetivamente aqui no Brasil uma discussão aberta sobre a exploração que esse sistema tributário faz sobre as pessoas. É como se ele não tivesse importância nenhuma no ganho das pessoas. Pessoas ganham um salário e estão gastando muito com impostos, que não precisaria gastar tanto assim. E o salário daria para comprar mais coisas melhores. É isso que a gente quer, porque é isso que cria o crescimento econômico. É isso que garante o emprego das pessoas. É isso que faz o país ir para frente. E enquanto a gente tiver esse sistema tributário que está aí funcionando há décadas e que não vai mudar com essa discussão que tem, com as propostas que tem lá no Congresso, propostas, sejam de iniciativa de deputados, de senadores ou do próprio governo, essas três propostas, elas não mexem com isso. Fique atento, olhe com muito carinho isso, porque quem está pagando essa situação, esse sistema tributário perverso, é a população classe média, população de menor renda. E os ricos, esses estão passando por fora disso. A gente considera rico, por essa proposta que eu estou falando, quem ganha acima de 40 salários mínimos por mês e quem tem patrimônio acima de 20 milhões de reais. Então, é um número pequeno de pessoas, mas essa turma é que não paga a conta, paga muito pouco, é muito protegida por esse sistema tributário. E é isso que a gente tem que mostrar, porque enquanto não mostrar isso com clareza, a população vai simplesmente ficar omissa em relação a isso. Não vai se fazer presente. É isso que a gente tem que ficar atento. Saber quem está com você e quem está contra você. Essa classe que você chama de rico, essa classe não paga imposto, sonegam, na verdade. Normalmente, eles têm leis que garantem, muitas vezes, a prática de sonegação. As grandes empresas, elas contratam escritórios de advocacia que conseguem entrar na justiça e paralisar um processo de cobrança. E aí as pessoas que são os donos dessas empresas são preservadas, não chegam a pagar. Isso é um tipo de sonegação, mas pouco conhecida, pouco falada, então as pessoas não estão conseguindo ver com clareza quais são as formas de exploração dela. Você citou uma. Existem várias, e aos poucos, aqui no nosso programa, nós vamos podendo botar o pingo nos is, falando com clareza isso, para que você tome partido, para que você se informe e faça valer a sua opinião também, pressionando os deputados e senadores, fazendo todas as formas possíveis e imaginárias, difíceis ou não, mas esclarecendo, pelo menos ficar esclarecido, já é uma grande coisa, porque aí você sabe com quem você pode contar, com quem você não deve contar. Se a gente for analisar do ponto de vista histórico, desde sempre tem alguém que vai pagar imposto, não vai ser o rico.
vai ser a base da pirâmide e tudo mais, né? Me parece muito difícil conseguir fazer o pobre entender, que o pobre que eu estou falando é o povo mesmo, a base da pirâmide, é que ele tá sendo explorado, que é o mal estrutural, que é o mal endêmico na nossa sociedade. Para aquele cara que acha que isso é normal, sempre foi assim, Deus quis assim, sempre vai ser assim. Olha, Carlos, é importante o que você está falando. Isso é histórico, isso vem de séculos. Não houve nenhuma preocupação maior, a não ser em países mais desenvolvidos, onde a sociedade se protege mais do setor público e exige do setor público um trabalho com atenção, especialmente aos serviços que são pagos com esses impostos. Por exemplo, a educação pública, a saúde pública, a segurança para as pessoas, em grande parte depende do Estado. Quando estou falando do Estado, é do governo federal, estadual e municipal. Esse dinheiro que chega lá, através dos impostos, ele deve voltar para atender as pessoas que precisam do setor público, que precisam do SUS, que precisam de uma escola boa, pública, e que precisam da segurança da polícia, tá certo? É isso. Mas essas pessoas, é elas que estão pagando isso. Os ricos não estão pagando, ou se pagam em uma parcela muito pequena, entende? Esse é o problema chave. Agora, no setor público, o que a gente quer? A gente quer serviços públicos de boa qualidade, em quantidade suficiente para atender às necessidades da população e que se voltem principalmente para quem não tem recursos, não conseguem pagar uma escola particular, não conseguem pagar um plano de saúde, e esses impostos têm que vir do andar de cima. Claro que vem do andar de baixo também, mas não no nível que nós estamos querendo mudar. É num nível exagerado o que vem da população de classe média e baixa. E a gente tem que mudar isso. Isso significa fazer um imposto de renda mais pesado em cima de quem ganha mais, para poder fazer um imposto de renda mais leve em cima de quem ganha menos. Por exemplo, não tributar quem ganha até 4 ou 5 salários mínimos e tributar mais aqueles que ganham acima de 40 salários mínimos. Do mesmo jeito, nós temos aqui no Brasil impostos sobre a fortuna que nunca foi operacionalizado porque o Congresso Nacional não deixa. Ele consta da Constituição, ele visaria recolher recursos da riqueza de quem é rico, mas não se recolhe um centavo sequer, desde que, em 1988, ele foi incluído na Constituição. Ele foi aprovado, mas o Senado e a Câmara nunca se interessou em regulamentar e, portanto, ele não pode ser operacionalizado, ele não existe. Você vai ver, o governo Bolsonaro já falou, através de um membro da equipe econômica, que nem pensar sobre isso. Eles são contra. Se você pressionar esse governo, Bolsonaro, que Paulo Guedes, etc., de fazer um imposto sobre riqueza aqui no Brasil, eles não vão fazer. Mas eles vão ter que ser obrigados a dizer não vamos fazer. Não vão ficar no silêncio. É isso que a gente tem que desintocar esse pessoal para que as coisas que interessam à sociedade sejam, de fato, as claras e não passar por debaixo do escurinho, que é o que eles querem.